Então vamos lá, galera, vamos lá para a aula número 2 do módulo 2, módulo de Word. Então primeiramente o computador aqui a gente vai abrir aí o Word, o Microsoft Office Word. Inclusive tem aqui um atalho, aqui na barra de tarefas eu vou abrir por esse atalho. Aqui na tela de boas-vindas a gente vai clicar na opção documento em branco e nessa aula a gente vai falar sobre a guia inserir algumas opções importantes dela. Inclusive na última aula a gente viu sobre a anatomia da janela do Word, como é formado toda essa área aqui, os principais botões, a gente viu o botão arquivo aqui, todas as opções interessantes que é importante o operador saber. E também a gente viu aqui a guia página inicial, que inclusive parece muito com o do WordPad. E aí não teve tanta coisa nova, porque para quem assistiu ao do WordPad já viu muita coisa que tinha aqui. E aí hoje a gente vai para um assunto mais interessante, que é a guia inserir. Tá? Aqui na guia inserir vou explicar aqui as principais informações, as principais opções que tem aqui que diferencia o Word do WordPad. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, a gente trabalha sempre em cima dos grupos. O primeiro grupo que a gente encontra aqui na guia inserir é o grupo páginas. E aqui no grupo páginas a gente vai encontrar aqui a primeira opção, folha de rosto. Essa opção de folha de rosto é muito interessante porque ela disponibiliza capas, disponibiliza alguns layouts de capas disponíveis aí para você criar um trabalho, tornar a capa do trabalho mais interessante, tá? Inclusive aqui ó, a gente vê alguns layouts disponíveis e esses layouts já estão prontos, esperando algumas pequenas edições para se transformar na capa do seu trabalho. Vou escolher aqui essa primeira opção, que o nome dela é animação. Clicando aí, a primeira folha do seu documento já assume essa capa e inclusive fica aí as opções aí em aberto do nome, o título e para você editar e tornar aí a capa do seu trabalho. Inclusive você pode editar ela como um todo, pode editar aqui a parte de texto, pode editar aqui também a parte das fotos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou editar essa capa, vou clicar aqui em ano, vou digitar aqui 2021. O título do documento eu vou simular que a gente está fazendo um trabalho de geografia. Vou colocar aqui os 10 países mais ricos do mundo. Pronto. Aqui embaixo tem essa imagem, mas a gente não vai mexer nela agora. Aqui embaixo tem ainda o nome da escola, o nome da empresa e a data. Aqui a gente pode colocar o que quiser, o que desejar. Pode colocar aqui o nome da pessoa, Matheus Rodrigues. Aqui embaixo eu vou botar o nome da escola. Botei a sigla. E aqui embaixo é uma informação que eu já coloquei ali em cima. Inclusive eu posso excluir essa informação. Então essa capa a gente pode editar as informações e também excluir. Por exemplo, essa data aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos, clicar em delete aqui no teclado e essa informação vai sumir, porque para mim já é o suficiente isso aqui. Então a gente vai simular aí um trabalho e em cima desse trabalho a gente vai utilizar as opções que estão aqui em cima disponíveis, tá? Logicamente eu não vou fazer esse trabalho de cabeça, eu vou pesquisar sobre esse assunto aqui lá no Google, tá? Então tá aqui o texto que eu copiei lá da internet, tá aqui, tudo certinho. E aí, continuar aqui inserir. Na guia inserir a gente
já utilizou a folha de rosto, né? A gente acabou de fazer aqui a capa do nosso trabalho. Aí aqui tem página em branco. Essa opção de página em branco, eu vou simular aqui um desejo. Por exemplo, quando é que a gente vai utilizar essa opção página em branco? Bom, se a gente quer inserir uma página em branco no nosso documento, tem a opção, que é mais trabalhosa, de você dar Enter. Cada Enter dado no seu arquivo insere um espaço, uma linha em branco, uma quebra de linha. E aí você pode aí dar uns 20 Enters até todo esse texto ir para a próxima página. Mas, se você souber aqui da função página em branco, é simples. É só clicar nela, lógico. Antes de mais nada, deixar o indicador de texto aqui no início da página e clicar em página em branco, que ele vai fazer essa função. Então, a gente vê agora que depois que eu cliquei, a página número 2 se transformou em branco e essa daqui, todo o nosso texto que está na página número 2 partiu para a página número 3. A gente pode utilizar isso aqui, por exemplo, se a gente quisesse, por exemplo, inserir um sumário, um índice nesse nosso arquivo, a gente poderia utilizar essa função para rapidamente criar a segunda parte aí do texto, do trabalho, que no caso é o melhor local para ficar o sumário, utilizando a opção página em branco. Como eu não vou fazer isso, como eu não vou fazer um sumário agora, então eu vou desfazer essa última ação. Foi só para mostrar para vocês como é que funciona essa função. Voltou aqui o meu texto, a opção desfazer é muito importante, inclusive o atalho do teclado é o Ctrl Z, e aí a gente volta no tempo para o texto para a segunda página. Então, a gente aprendeu aí a página em branco e aí tem a quebra de página. Essa quebra de página também é uma função que pode ser feita manualmente, mas existe aquela função ali, existe aquele botão que você pode utilizar. Por exemplo, aqui no nosso trabalho, suponhamos que toda essa primeira parte aqui, esses 3 parágrafos, esses 4 parágrafos, seja a introdução do meu trabalho e dessa parte aqui do arquivo para baixo, eu quero que seja o desenvolvimento. Então, geralmente a introdução a gente vai deixar em apenas uma folha e o desenvolvimento vá para a próxima folha. Então, eu também poderia aqui utilizar Enter, poderia dar Enter aqui, uns 10 Enters até esse texto ir para a próxima página, eu ia quebrando linha até ir para a próxima página, mas também eu sabendo dessa função, eu poderia utilizar. Basta, no caso aqui, deixar um indicador de digitação piscando aqui no exato local onde eu quero inserir a quebra de página e, como está aqui no meu, e depois clicar em quebra de página. Assim, o texto foi dividido aí, a partir daquele ponto onde eu deixei, foi deslocado para a próxima página. Veja aí como está. Então, essa quebra de página, essa opção serve para isso. Então, a gente tem aqui agora o desenvolvimento. Outra coisa aqui, finalizamos aqui o grupo páginas, né? Agora a gente vem para o grupo tabelas, que inclusive só tem uma opção tabela. Vou inserir aqui uma tabela. Antes de você inserir a tabela, é interessante você deixar um indicador aí de digitação no local que esteja limpo, né? Não esteja com muita digitação, porque é o local onde vai aparecer aí os quadradinhos da tabela. Então, no caso aqui, a gente vai inserir uma tabela, cliquei aqui, aparece essa colmeia. Essa colmeia é bem intuitiva, serve para facilitar aí a inserção da planilha, da tabela. E aí, eu sem clicar, a cada ponto que eu coloco o mouse vai surgindo aí a minha planilha. No caso aí, eu quero criar uma planilha aí dos países, eu vou criar uma planilha em que vai ter o nome do país, e em outra coluna vai ter a renda desse país, já que meu trabalho é baseado nos países mais ricos do mundo. Feito isso, pensando nisso, então será uma tabela aí com 10 linhas e 2 colunas, pois são 10 países. No caso, o título do trabalho já diz que são 10 países. E aí eu venho trazendo aqui o mouse pela colmeia e vejo que o limite aí é 2 por 8, ou seja, 2 colunas por 8. Então, não tem essa opção de 10 colunas aqui nessa colmeia. Então,
vai ter a opção aqui inserir tabela, que clicando eu posso inserir uma tabela com quantidade de colunas que eu desejo, que no caso aqui são 2, vou digitar 2 aqui, e o número de linhas eu vou colocar 10. Apenas isso já é o suficiente, vou clicar em OK e minha planilha surge aí na tela. Então agora está aqui minha planilha, vou apenas copiar aqui as informações aqui de baixo, os países, e a gente vê aqui que nos tópicos de cada país diz o nome do país e o valor em euros da sua economia, do PIB. Então eu vou fazer isso, eu vou copiar e vou colocar aqui nessa primeira coluna o nome do país e na segunda coluna o valor do PIB dela. E aí eu vou acelerar o vídeo, lógico. Então vou fazer aqui, vou pegar aqui, vou descer um pouquinho meu texto até a parte que fala as informações do país. Vou pegar aqui o nome do país, né? Catar. A informação que já está digitada, eu não vou digitar novamente, vou apenas copiar, pode ser com o botão direito. Vou subir agora um pouquinho, até chegar na minha planilha, na minha tabela, botão direito colar. Vou descer aqui de novo, vou ver a economia do Catar, 109, o PIB 109.425 euros. Vou copiar também. Posso fazer o colar aqui com Ctrl V, vou usar o Ctrl V que é mais rápido. E aí para preencher essa planilha eu vou fazer esse belo trabalho aí, trabalhoso, que é copiar todos os nomes dos países e colar lá na tabela com sua economia, para nosso trabalho ficar mais interessante e de fácil compreensão do leitor. Estou copiando aqui o segundo e eu vou acelerar o vídeo, né? Vou cortar essa na edição para que a planilha já apareça, a nossa tabela já apareça aí com todas as informações. Pronto, terminei o trabalho aqui, muito bom, a edição de vídeo é top. Então colei aqui todas as minhas informações, os países e seus respectivos seus respectivos PIB. E aí o que acontece? A gente está aqui na guia inserir, a gente conseguiu inserir a tabela, mas existem algumas edições que a gente tem que fazer aí na tabela, principalmente colocar um título. A gente tem que colocar aqui uma linha acima. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente deveria ter pensado isso antes de criar a tabela, né? Mas não tem problema, com a tabela criada você consegue manipular essas linhas, as colunas, você consegue ter acesso à edição. No caso aqui, o caminho mais rápido e mais fácil para você adicionar uma linha, você teria que fazer isso aqui. Vim aqui nessa linha, na primeira linha, clicar com o botão direito e aí vai ter a opção inserir. E aí você vai clicar em inserir linhas acima. Vai surgir aí uma linha acima e top. Era o que a gente precisava. Só que tem um detalhe. Essa linha que foi inserida acima tem uma divisória. E essa linha, essa divisória aí não dá pra gente não. Isso aí é o lugar onde vai ficar o título da nossa tabela. Então a gente tem que deletar, tem que excluir essa linha, essa divisória. Para isso a gente vai selecionar aqui a linha, clica aqui no fim dela, segura e arrasta para o começo. E depois que selecionar essa linha, no caso essas duas células, você vai clicar com o botão direito e uma das opções que vai surgir é simplesmente mesclar células. Essa função é muito interessante porque ela une as células selecionadas, unifica. Vamos lá, cliquei e a divisória some e assim agora está certo, vai dar certo para a gente colocar o nosso título. Nosso título vai ser aqui: Países e seus PIBs em euros. Lembrando que esse trabalho, esse site que a gente pesquisou está informando, a informação está vindo em euros, é importante a gente colocar isso aqui.
Outra coisa interessante que a gente falou na primeira aula é sobre o autocorretor aí, que fica sempre corrigindo a digitação. E a gente vê aqui que países eu digitei sem acento e aí já ficou com um tracinho vermelho embaixo, indicando que tem alguma coisa errada. O que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui com o botão direito e vai ter a opção, vai ter a correção, e nesse caso ele acertou, que é apenas um acento. PIBs é uma sigla, que significa Produto Interno Bruto, e está com S minúsculo no fim, porque é correlacionado com a palavra países, que está no plural. Então, ele está dizendo que está errado, porém, a gente sabe que está certo. Então, esse é um caso que a gente tem que desconsiderar essa autocorreção, clicando com o botão direito e clicar em ignorar tudo. Feito isso, beleza, a gente conseguiu adicionar o título da nossa tabela. Vamos selecionar aqui esse título, segurando o clique e arrastando. Clica, segura o clique do mouse e arrasta para trás. Selecionei aí o título, vou aqui para a página inicial e vou pesquisar, vou procurar aqui no grupo parágrafo pela opção centralizar. Cliquei em centralizar, o nosso texto aí vem para o centro da nossa tabela. Então, isso aqui são os ensinamentos básicos da tabela e a gente consegue aí fazer vários tipos de tabelas com essa explicação aí que eu acabei de dar. Então a gente termina aqui a tabela, a gente vem aqui para a opção imagens online aqui no grupo ilustrações. Primeira coisa que vai ter aqui vai ser imagens. Se eu clicar aqui na opção imagens, ele vai abrir a janela do Windows Explorer e ele vai dar disponibilidade para você procurar a imagem no seu computador. Então é preciso que você tenha a imagem que deseja inserir salva no seu computador. E no caso aí vamos procurar aqui preencher aqui nosso trabalho com imagens. No caso aqui eu vou descer um pouquinho e aqui embaixo, logo abaixo do nome de cada país, eu vou dar um Enter para quebrar a linha. E nessa área aqui eu vou inserir uma imagem desse país para o nosso trabalho ficar mais rico em detalhes. Vou entrar aqui na internet, vou pesquisar aqui por Catar, vou clicar aqui na opção imagens, vai me retornar aqui Catar, vou procurar essa primeira imagem mesmo, como referência, vou abrir ela aqui do lado, vou clicar com o botão direito, vai ter a opção salvar a imagem como, cliquei na opção salvar a imagem como, vou selecionar aqui um local onde será salva essa imagem, vou escolher aqui a área de trabalho, que é o desktop, é a tela principal, e aqui eu vou dar um nome, não preciso dar um nome, porque já está aqui o nome da cidade, do país, e aí vou clicar em salvar. Pronto, essa imagem já está salva no meu computador, na área de trabalho, e aí eu vou voltar aqui para o Word, está aqui o indicador de texto piscando onde eu desejo inserir a imagem, isso é muito importante. Vou clicar aqui na opção imagens, subir aqui um pouquinho até chegar à área de trabalho, e aqui vai estar a minha imagem que eu salvei na área de trabalho. Vou clicar aqui em inserir e a imagem será inserida. Veja só, a imagem está inserida, ela aparece com esses botões de redimensionamento. Quando você insere a imagem, você pode diminuir o tamanho dela por esses pontinhos, é só clicar e arrastar. Você vai diminuir ela aqui para manter as proporções pela diagonal, pelas esquinas. Mas se você não precisar preservar as proporções da imagem, você pode puxar aqui pela lateral, que aí você vai ter a liberdade de alargar ela para o tamanho que você desejar. Lógico, sempre preservando aí a essência da imagem para não ficar uma coisa muito distorcida. Outra coisa interessante sobre imagens, além da opção inserir, é que depois que a imagem é inserida e é selecionada, que no caso que está acontecendo agora, surge uma barra formatar com opções, várias opções em relação a essa imagem. Eu posso remover fundo, posso fazer correções, posso colocar sombras,
efeitos de imagem, bordas. E eu não vou mergulhar tanto nisso. Isso aqui, se você tiver um Word disponível, você pode tentar navegar por isso aqui, ver aqui as edições disponíveis. Mas a única coisa que eu vou informar aqui que é muito importante dessas opções que aparecem sobre a formatação da imagem é principalmente a quebra de texto automática, tá? Essa opção de quebra de texto automática que aparece aqui é esse mesmo símbolo daqui, e é por aqui que você define o layout da imagem, sobre como ela vai ficar sobre o texto. Você pode deixar ela na opção quadrado, você pode deixar ela na opção justa, vai ter a opção através, superior, atrás do texto, em frente ao texto. Então ela sempre vai ser inserida alinhada com o texto, e desse jeito o texto vai se associar a ela conforme a gente vai passando aqui. Mas dependendo da situação, você vai ter que clicar aqui e escolher a opção quadrado, porque você percebe que já houve a diferença. Ela vai ter mais liberdade, você vai ter mais liberdade de colocar a imagem no local que você quiser e depois compensar o texto, se for preciso, dando Enter. Então essa é uma das principais funções aí da imagem, você saber redimensionar o tamanho dela, lógico, inserir, redimensionar e também saber mexer no layout aí da imagem, porque às vezes nem sempre o layout e o tamanho que ela vem é o tamanho certo que você deseja que ela fique no seu texto. Então é importante saber essas organizações de layout para melhorar aí o posicionamento e a aparência. Seria a imagem aqui do Catar, ótimo. Agora eu vou descer aqui, vou pesquisar aqui sobre esse país aqui. Nunca ouvi falar, Macau. Vamos ver a imagem que vai retornar. Tornou essa imagem, vou salvar ela aqui, botão direito, salvar a imagem como. Já está na área de trabalho, porque foi o último local que eu salvei a imagem. Salvei. Vou voltar aqui para o Word, vou dar um Enter aqui, eu vou dar um Enter aqui também para esse nome descer, para ficar mais organizado. Deixar um indicador da digitação aqui, onde eu desejo inserir a imagem, inserir imagens, e aí eu vou escolher aqui Macau. Vou diminuir um pouco ela para que ela fique pelo menos próximo do tamanho da outra, para a gente seguir um padrão, e não tem mistério aí. Esse aí é o segredo aí, essas são as configurações necessárias para você inserir uma imagem do seu computador direto aí no seu arquivo. Inclusive agora a gente já pode aí alterar essa imagem aqui da nossa folha de rosto, da nossa capa. Essa imagem aqui que tem esse trem, que não tem nada a ver com os 10 países mais ricos do mundo. Vou selecionar ela com um clique e vou clicar aí no teclado na opção Delete. Feito isso, a capa vai ficar sem a imagem. Como o país que está em primeiro lugar aí na nossa lista em euros é o Catar, então nada como definir ele como a capa principal. Então a gente vai inserir a mesma imagem aí que a gente inseriu lá no Catar. Quando a gente inserir o Catar, aqui ele vai surgir aqui atrás, e é aí que a gente vai ter que escolher algumas opções de formatação aqui para que a imagem venha para a parte superior. Inclusive você vai ter que vir aqui sobre a quebra de texto automática e clicar na opção quadrado. Feito isso, ela vai ficar livre para você colocar aonde você quiser, e também ela vai subir para o primeiro plano. Você viu que ela estava lá atrás, ela voltou aqui para cima. Vou segurar o clique sobre ela e colocar aqui mais ou menos onde o trem estava. Então a gente já tem aí uma capa e
a cidade que está em primeiro lugar nessa pesquisa. Então, basicamente, são essas opções de imagem. A gente inseriu a imagem, a gente agora tem aqui do lado imagens online. Essa opção de imagens online, se você clicar nela, você vai ter uma biblioteca que vai abrir no seu computador de pesquisas feita utilizando o localizador aí, o banco de dados no Bing, que teoricamente é a mesma coisa de você pesquisar na internet. Então isso aqui é um serviço de internet, seu computador vai ter que estar conectado e aí o que você pesquisar aqui ele vai dar um retorno. Vamos ver aqui, vou pesquisar aqui sobre Luxemburgo, já vou dar 2 enters, deixar o indicador aqui, imagens online, vou digitar aqui Luxemburgo, enter. Então ele já vai encontrar essas imagens aí, esse banco de dados não é do Google, é do Bing, que é o da Microsoft, então pode apresentar uma diferenciação de imagens, tá? Vou selecionar aqui a imagem, vou clicar em inserir e aí a imagem vai ser baixada e inserida. Então esse serviço aqui de inserir imagem online é bem interessante também, porque ele agiliza, você não precisa salvar a imagem no seu computador. Porém, ele não apresenta o mesmo resultado do Google, tá? Então possa ser que você encontre um resultado no Google diferente do daqui. Mas é muito mais ágil, né? Não preciso ficar poluindo meu computador, enchendo de imagem de países que depois eu vou ter que excluir. Então é bem interessante. Então tá aí a explicação de imagens online, agora a gente vai para formas. Essa opção formas, a gente vai clicar aqui, a gente vai ter uma série de formas disponíveis. É muito interessante, aí às vezes você quer inserir um símbolo no seu trabalho. Por exemplo, a gente vai aqui inserir aqui um símbolo, um pergaminho aqui nessa primeira página. É lógico, é interessante deixar o indicador de digitação piscando aí na página que você quer inserir. Vou clicar aqui em formas, veja que tem seta, tem carinha sorrindo, mas o que eu quero é estrelas, faixas. O que eu quero aqui seria, no caso, é essa rolagem vertical. Depois que você clicar na forma, o indicador do mouse vai assumir esse formato aí parecendo um mais, simbolizando que a partir desse momento você pode desenhar a sua forma no seu trabalho. Então, eu estou aqui na área que eu vou desenhar, é só segurar o clique e arrastar na diagonal, que a minha forma vai aparecer do tamanho que eu quiser. Depois disso, a forma vai ter aí uma guia específica aí de formatação que você pode trocar a cor. Por exemplo, meu trabalho aqui é verde, seria interessante que fosse verde também. Então, vou vir aqui em preenchimento, vou colocar aqui uma cor próxima aí. Aqui tem contorno, preenchimento, contorno de forma. Também você consegue mudar isso, colocar preto. E o tamanho da imagem, né? Também vai ter aqui a opção da forma, vai ter a opção de layout para você deixar ela com layout aí correspondente o local que você quer deixar ela. Pode ser que você coloque essa forma próxima a um texto e ela não fique do jeito que você quer. E aí, do mesmo jeito que acontece nas imagens, vai ter também a opção de layout para você escolher um desses layouts até ela se agrupar aí ou ficar próximo ao texto, ao seu desejo, do jeito que você quiser. Pronto, inserir aqui a forma. Outra coisa interessante que além de inserir a forma, se você quiser, você pode adicionar um texto à forma. Para adicionar um texto não é complicado, é só clicar com o botão direito aqui em cima da forma e vai ter a opção adicionar texto. E aqui você pode adicionar o texto ao seu desejo. Tá aqui os 10 países mais ricos do mundo.
No caso, descubra quais são os 10 países mais ricos do mundo. Pronto, ótimo. Vou apenas crescer um pouco aqui. Aí a página inicial. Pronto, ótimo. Vou colocar aqui uma fonte preta, a cor da fonte preta. Pronto, então vou voltar aqui para inserir. Então a gente aprendeu aí sobre as formas. Existem outras formas aqui, vai depender também da sua criatividade, tá? Vai depender, tem documentos que você pode ter você tem essa liberdade de inserir essas formas. Tem outros que você vai precisar inserir, por exemplo, essas setinhas que são muito utilizadas. E tem documento aí que você pode enfeitar aí, você pode estar fazendo alguma coisa de festa. E aí vai ter uma série de formas lá, um grande arsenal de formas para você utilizar. Continuando aqui no grupo Ilustrações, ainda tem aqui a opção Smart Art. Essa opção Smart Art, primeiro eu vou vir aqui para a folha, para um local da folha que esteja em branco. No caso aqui, na segunda folha, embaixo da nossa tabela, e vou clicar aqui em Smart Art. Smart Art vai ser aqui elementos gráficos que vai disponibilizar aqui alguns desenhos e formas para você melhorar a explicação de algum ciclo, de alguma hierarquia, de algum processo. Então você pode melhorar a exibição aí do seu projeto, do seu trabalho com esses Smart Arts. Veja aqui que tem muitas opções de fluxo de processo, matriz, pirâmide, etc. Então aqui um exemplo que eu vou utilizar não tem muita ligação aqui com o nosso trabalho, mas é só para fins de estudo. Então eu vou clicar aqui, vou lá clicar em inserir, Smart Art, vou utilizar aqui, por exemplo, um de hierarquia, vou utilizar aqui essa opção aqui, hierarquia, e ele vai inserir um organograma. Esse organograma você pode utilizar para representar uma árvore genealógica, pode usar para representar os cargos dentro de uma empresa, você pode botar aqui gerente, assessor, vendedor, não tem mistério, é só clicar dentro da caixinha e digitar o que você deseja. Pronto, fiz aqui um organograma com a ferramenta Smart Art e vai ter vários exemplos lá, várias situações de fluxo, de pirâmide, várias ferramentas gráficas que lhe ajudam aí na hora de tentar retratar alguma explicação melhor aí para o leitor ou o professor entender melhor a sua ideia, o seu trabalho. Continuando aqui, logo após Smart Art vai ter aqui a opção gráfico, tá? Antes de mais nada, eu vou aqui para uma área que não tem, vou deixar um espaço aqui para ser inserido o gráfico e vou clicar aqui em gráfico. A partir do momento que você clicar em gráfico, vai disponibilizar várias opções aqui de gráfico. Geralmente o que é mais conhecido é o pizza e o de colunas, mas tem várias outras opções aqui e tudo vai depender da situação. Nem todos os gráficos são utilizáveis em todas as situações. Por exemplo, o de pizza você só dá para fazer uma exemplificação se tiver uma amostra, por exemplo, em uma sala de 10 pessoas, 3 gostam de pastel, 5 gostam de pizza e 2 gostam de suco. Então é possível fazer isso no gráfico de pizza porque existe uma amostra total, a gente consegue separar cada filetinho desse, cada fatia dessa pizza para um determinado amostra dessas pessoas com seus gostos. Não é nosso caso de agora, nosso caso agora são 10 países
Esses 10 países têm as suas economias, o seu PIB. Então, nesse exato momento, o melhor gráfico aqui para a gente aprender e ter correlação com o nosso assunto aqui, do nosso trabalho, é simplesmente o de colunas. Então, eu vou clicar aqui no de colunas, clicar em OK. Quando você vai inserir um gráfico, vai inserir essa planilha aqui, essa janela do Excel, para que você altere as configurações da representação gráfica. Tá? Nesse exato momento é inserido esse gráfico genérico com 3 séries correspondentes a essas 3 colunas e 4 categorias correspondentes a essas 4 aqui, a primeira, a segunda, a terceira e quarta. Então, esse gráfico é totalmente editável, essa planilha, e o gráfico vai estar sempre representando ela. Para o nosso caso de hoje, a gente está utilizando uma planilha ali, uma tabelinha ali em cima que tem apenas 2 informações, que é o nome do país e o PIB em euros. Então, seria interessante a gente fazer isso aqui também no gráfico, colocar uma coluna com o nome dos países e outra coluna com o nome, com o número do PIB. Apenas essas 2 colunas seriam suficientes para esse gráfico representar, e é isso que a gente vai fazer. Só que tem um detalhezinho aqui, né, que são essas outras 2 séries aqui, que a série 2 e a série 3 que não é necessária nesse exemplo que a gente está fazendo hoje. Então a gente vai pegar aí, clicar com o botão direito aqui em cima da série 2 e vai aparecer aí a opção de excluir. E você exclui coluna da tabela. A mesma coisa que na série 3, você percebe que aqui embaixo o gráfico já vai se adaptando a essa nova realidade. Essa série 3 a gente também vai excluir, porque não vai ser necessário. Exclui coluna, pronto. Agora a gente vai ter só apenas a categoria, que é onde a gente vai colocar o nome dos países, e a série, que é onde a gente vai colocar o PIB do país. Inclusive eu posso arrastar um pouquinho aqui para cima, para baixo, e eu consigo aí enxergar aí a tabelinha que a gente fez antes. Então aqui é só digitar. Catar. E aqui na frente 109.425. Esse aqui vai ficar mais uma vez para a edição de vídeo, né, avançar, porque senão vai ficar 5 minutos eu digitando aqui e vocês olhando. Então, estou digitando aqui baseado nessa planilha aqui de baixo e num estalar de dedos, num clique de edição, isso vai aparecer feito para vocês. Pronto, todos os números agora estão representados aí no nosso gráfico. Terminei de fazer o gráfico, terminei de preencher, posso clicar aqui no xizinho que ele vai continuar aqui na minha tela. Então eu inseri um gráfico, definir qual foi o melhor gráfico para a minha situação, preenchi, excluí algumas colunas que não eram necessárias nesse exemplo e preenchi a planilha do gráfico, né? Na verdade, fui preguiçoso, né? Copiei e colei, deu 2 erros, mas foram apenas erros de espaço em branco, eu já apaguei, e aqui embaixo está o nosso gráfico. Inclusive a gente pode clicar aqui no título e alterar. Pronto, está aqui. Então a gente, nessa aula de hoje, está bom conhecimento, a gente já está um pouco grande essa aula. Então a gente vai parar aqui em inserir, aqui na metade, nessa até a opção de ilustrações. E na próxima aula a gente explica o resto do que falta para a gente finalizar a guia e inserir. Então até a próxima aula.